Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta quinta-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero que você esteja ligadinho aí para aquilo que nós vamos trazer no dia de hoje. E eu quero pedir desculpa a todos os irmãos, amigos, porque estive ausente por uns dias aqui, né? Fomos agraciados de poder estar fora de São Paulo, de ir até Marília. E lá também pude conhecer um abrigo, né, de um pastor amigo da minha esposa, que hoje também é meu amigo e irmão, e foi uma bênção. Mas enfim, estamos nós aqui de volta, hoje quinta-feira, vídeo do canal normal. Eu cheguei aqui na terça-feira, poderia ter gravado um vídeo, mas eu esperei um pouquinho, porque o Espírito Santo naquele dia não me deu nada para ser transmitido a vocês. Mas eu quero transmitir algo aqui muito importante, que o Espírito Santo, quando ele me incomoda para falar sobre algo, eu creio profundamente que é para alcançar verdadeiramente a mente e o coração de vocês. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando, continua falando para as pessoas sobre este canal, continua a anotar os textos e depois vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo para te ensinar, te dar discernimento dessa palavra. Para você que está passando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece o canal, não viu absolutamente nada, se você sentir no seu coração, inscreva-se. Porque a inscrição para o canal é algo que vem de você, não é forçado a se inscrever, porque afinal de contas, se você quiser, você pode passar aqui pelo canal sempre e dar uma olhadinha naquilo que foi editado, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. E se você ainda tiver um véu sobre o rosto que impede de você ver a verdade, este véu vai cair e você vai estar alcançado verdadeiramente por aquilo que Jesus nos deixou. Amém? Então quero dizer para você também que se você também quiser, anota o texto também, como eu sempre peço. Pega um papelzinho, caneta, anota o texto, vá para o seu lugar secreto e peça para o Espírito Santo te ensinar e te dar discernimento sobre cada palavra, sobre cada situação. Amém? Bom, gente, sem mais delongas, o que eu quero dizer é o seguinte. Nesta viagem eu tive o prazer, ou digamos assim, né? Vou falar assim para não falar de outra forma, de ir até um determinado ministério, uma determinada igreja, que eu não vou citar nome, e lá ouvir alguns absurdos. Mas o absurdo que eu quero trazer aqui para você hoje é que eu ouvi ali naquele lugar que a cruz está vazia, e que no momento em que você percebe que a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou, ele vive, mas que ali na cruz você pode arremessar ali os teus pedidos de prosperidade, que através da cruz você vai receber essa prosperidade. Gente, eu quero dizer assim, ó, pelo amor de Jesus Cristo, prosperidade não vem pela cruz. A cruz foi o símbolo de dor, de sofrimento de Jesus Cristo para que ele fosse morto e para que nós fôssemos salvos. Aos pés da cruz nós lançamos os nossos pedidos de amor, de perdão, de misericórdia de Deus o Pai por nós através de Jesus Cristo. A cruz era exatamente o ápice daquilo que Deus Pai fez ao entregar o seu único filho. Então eu quero dizer para vocês que não existe nada ligado à prosperidade. Perdão, gente, estou um pouquinho gripado. A cruz não é símbolo de um lugar onde você vai fazer petições para prosperidade, vida financeira, bens materiais. Temos que abrir mão deste pensamento mentiroso. Quando nós pegamos todos os textos de Mateus e Apocalipse, que é onde nós nos encontramos, a geração pós-Jesus Cristo, porque há mais de 2000 anos Jesus morreu. De lá para cá, o homem distorceu totalmente o verdadeiro sentido da vida que temos hoje através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, justamente, impede que muitas pessoas possam ter uma visão verdadeira da mensagem da cruz.
O nome do canal Inspire-se, inclusive, sempre como eu digo, né? Inclusive eu quero dizer para você que é novo aqui no canal, que eu tenho o hábito de explicar o porquê o nome Inspire-se. Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E esse texto sobre o nome não veio da minha mente, veio daquilo que o Espírito Santo deixou bem claro. E eu falei, uau, inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Então a mensagem da cruz, ela veio para trazer o quê? Vida em abundância. A prosperidade que aquele homem dito, o pastor, o líder, quis dizer ali, não sei, posso até pedir a ele, dizer que a prosperidade é prosperidade espiritual. Porque o texto, eu citei aqui num vídeo do canal aqui há um tempo atrás, sobre o texto em que fala que Jesus ele era rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas esse enriquecimento que Jesus nos propiciou foi um enriquecimento de vida, de amor, de paz, e não de bens materiais e financeiros, como ali foi deixado claro. Então eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, nós temos que entender a mensagem da cruz. Quando você vai nos textos de Mateus e Apocalipse, existem vários textos que falam sobre a cruz, mas o Espírito Santo me trouxe uma palavra específica, que é praticamente o que diz todos os outros textos. Mas eu quero que você anota aí. Anota direitinho. Depois vá lá para o lugar secreto, seu quarto, seu carro, sua sala, sua cozinha. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá discernimento, me dá entendimento, me ensina para que eu não seja enganado. Só isso. E o que eu estou falando não é de mim. Tá lá, vai lá no texto de João, no livro de João que fala sobre o Consolador. Jesus fala, o Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, vai lhes ensinar e lembrar de tudo aquilo que eu havia dito. Então o ensinar é ensinar, se o Espírito Santo foi deixado para nos ensinar, então desde o momento que o Espírito Santo veio à Terra, depois que Jesus partiu, nós temos que buscar nele ensinamento. Ah, mas eu perguntei para o meu pastor, para o líder, porque ele é teólogo, formado, tem um diploma. Gente, aonde na Bíblia fala sobre teologia? Eu já cansei de pregar sobre isso aqui, eu já cansei de falar. O teólogo, mais uma vez, quando você bota o teólogo no púlpito ou alguma coisa assim, é uma soberba tão grande. E a teologia em si é um curso criado pelo ser humano. E quando você vai procurar lá o significado de teologia, teos é estudo dos deuses, não estudo de Deus. Deuses. Então, quer dizer, então não está falando de Deus. Bom, enfim, mas esse não é o assunto. Então anota aí. 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler apenas o versículo 24. Anotou? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Anota e pede, porque eu não quero que você apenas ouça o que eu vou dizer aqui, que está aqui, não é contexto meu, está aqui. Vai lá para o Espírito Santo e pede discernimento para ler sobre o que eu estou falando. É muito simples. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz o seguinte: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Olha só. Aí eu pergunto, em que parte aqui está dizendo, olha, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, mas aí você pode pedir prosperidade para... Não tem nada sobre prosperidade aqui. A prosperidade que temos aqui é a vida, a prosperidade de vida, a prosperidade de luz que é Ele sobre nossas vidas, porque como Ele mesmo disse, eu vim como luz ao mundo.
E essa luz é que, olha só como é uma junção de coisas. Se ele falou que ele é luz, então ele mesmo é a luz que vai iluminar os nossos caminhos, para que nós chegamos ali e coloquemos o pé no caminho, verdade e vida que ele mesmo também diz que é. Porque se vivíamos nas trevas, se o povo, não nós, se o povo anteriormente vivia nas trevas, adorando a outros deuses, ele falou assim, eu vim como luz ao mundo. O que é a luz? Eu vou iluminar o caminho de vocês. E vou levá-los ali, ao caminho que eu propus. Caminho, verdade e vida. É simples assim. Você entendeu? É uma junção de coisas. Quando o Espírito Santo te dá a visão da graça verdadeira, você começa a entender que, por exemplo, a Antiga Aliança, Velho Testamento, como é chamado, não é Deus o Pai. E o próprio texto também fala que o Deus verdadeiro só foi revelado pelo Filho, Jesus Cristo. Precisamos parar com esta ganância humana que só quer saber de prosperidade, de maldade, de ira, de raiva. Se a gente começar a pensar em Jesus, a gente pensa em quando ele fala, ame os inimigos, dê a outra face, não sinta ira, esqueça aquilo que foi feito contra a sua vida. Mas o ser humano sempre tem que chegar na tal da prosperidade, sempre tem que criar ira, sempre tem que odiar o inimigo, sempre tem que... Gente, que vida é essa? Você que senta na cadeira de um templo e ouve tantas coisas que falam que você tem que odiar o seu inimigo, que você tem que ter ira. Gente, isso não é o evangelho de Jesus Cristo, nem os textos que vieram pelos apóstolos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Falho e pecadores nós somos todo o tempo. Temos pensamentos ruins, palavras ruins, atitudes ruins. Mas você dar atenção a isso e querer alimentar ódio, alimentar a questão da prosperidade, alimentar que a pessoa... Sabe, são coisas desnecessárias que os evangelhos não nos ensinam aqui. Aonde você vê aqui escrito que Jesus falou assim, ó, vai lá e odeia. Vai lá e mata, vai lá e pede um carro 0 km, vai lá e pede uma casa. Não, ele não fala nada disso. Absolutamente nada. Ele cura, ele restaura, ele alimenta, ele mata a sede, ele dá instrução. Quer amor maior do que este? Quer um amor maior do que este? Aí às vezes eu tô vindo pelo caminho, às vezes quando eu vou levar minha esposa, alguma coisa que eu faço, que começa a vir aquela ira, igual eu contei pra minha esposa outro dia, que eu tava no trânsito, aí um cara me passou, eu comecei a alimentar aquela ira de que eu queria ir atrás. Não. Aí eu falei, Senhor, me perdoa porque eu pensei isso, me perdoa porque eu pensei isso, me perdoa porque eu pensei, porque só o pensar já me fez pecador. Mas eu ainda tenho a oportunidade de ter o pensamento ruim, mas não ter a atitude. Então isso sim é o que o amor de Deus o Pai, através de Jesus Cristo, nos ensina. A vida já é difícil. Se você torná-la mais difícil ainda, buscando prosperidade, você sabe que eu vejo pessoas frustradas com Deus por causa do que os líderes pregam. Sendo que nós tínhamos que agradecer a Deus todo o tempo por aquilo que somos e temos, apenas isso. Porque a palavra fala assim, ó, que Deus há de suprir as nossas necessidades. Por mais difícil que seja para você entender isso, acredite, Deus te deu um físico, um corpo que de repente você vai ter espiritualmente força para trabalhar, para conquistar os seus objetivos, amém, só isso. Mas não se torne uma pessoa que vive apenas à mercê daquilo que o dinheiro e as coisas materiais possam lhe dar. Pense na vida, como diz a palavra, pense na coisa do céu e não dessa terra. Essa vida é passageira, é como um vapor que se dissipa. E o que você conquistar com ganância vai ficar. Ou você vai ser morto pelo que você tem, sabe assim, essas coisas. Mas a cruz, ela não... Voltando ao assunto do vídeo, a cruz não é um lugar onde você tem que pedir prosperidade. Se pedir prosperidade, peça prosperidade espiritual. Como diz o texto,
ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Amém? É isso aí, gente. Me perdoem se muitas vezes eu falo assim com tanto entusiasmo, mas que eu amo tanto Jesus. E eu acredito que quando o Espírito Santo me fala, filho, fala sobre esse assunto específico, é porque você ou outras pessoas que você indicar este vídeo vão ouvir e ver e vão prestar atenção no texto aqui de 1 Pedro capítulo 2, 24 e vão falar assim, verdade, eu estou equivocado. E vão deixar esse véu cair e vão se converter a Jesus Cristo, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 3. Se você ler 2 Coríntios 3, você vai falar assim, uau, ninguém prega isso. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, fala assim, ó, os mandamentos não mais estão escritos com tinta em tábuas de pedra, mas em tábua de carne que é o nosso coração. E daí depois tem lá, que ainda até hoje, quando se lê Moisés, quando se lê a Antiga Aliança, eles estão insensíveis, e este véu só vai cair quando eles se converterem a Jesus Cristo. Enfim, mas isso é outro assunto, é só uma dica para vocês. Não busquem em Jesus Cristo prosperidade, porque Jesus não vai te dar. Eu já cansei de falar aqui, quando eu fui da Umbanda, o diabo ele dá e ele tira. E quem pode dar muito, muito, muito sobre essa terra é só o diabo. Deus não vai ficar enchendo sua vida de bens materiais e financeiros. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado. Mais uma vez me perdoe por palavras duras, mas eu quero que você seja liberto de toda mentira. E que Jesus não seja culpado do que andam dizendo por aí. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Uma ótima noite de quinta-feira para todo mundo. Bom, e também quero continuar dizendo, olha, se você não é inscrito no canal e sentindo o seu coração de se inscreva, ajude o canal. Continue, vai indicando para as pessoas, olha, eu escutei uma palavra assim, assim, assim. Indica. Para que a intenção deste canal ela se fortaleça mais ainda, que é não permitir que a mentira tome conta da vida das pessoas. Não permitir que as pessoas continuem vagando de igreja em igreja buscando palavras que vão massagear o seu ego, mas não a verdade. Amém? É isso aí, gente. Sábado tem mais vídeo aqui no canal. Eu quero agradecer mais uma vez. Fique com Deus. Até mais. Valeu. Deus abençoe.